Hoje nós encerramos a série Discipulado. A primeira semana que nós falamos sobre esse tema, nós falamos sobre o discipulado como uma grande comissão, como um grande encargo da igreja, uma grande responsabilidade e, de fato, como sendo um dos pilares daquilo que Jesus nos deixou como incumbência de causar no meio daquilo que fazemos como igreja, como nos reunimos. Esse é um dos motivos que não podemos ser igreja individualmente, sozinhos, sempre apenas, mas existe a esfera individual e existe a esfera coletiva de sermos igreja. O discipulado é algo relacional e uma missão poderosa. Na segunda semana nós falamos um pouquinho mais conceitualmente o que é discipulado, quais são os pilares fundamentais que constituem esse termo biblicamente, por causa que na nossa sociedade, nós fora da igreja, quase não usamos mais essa palavra, discipulado. Então nós precisamos entender na Bíblia o que isso significa. E trouxemos aí uma abordagem também bem simples, mas fundamental do que é discipulado. Na terceira semana, semana passada, nós estivemos falando nessa série sobre discipulado. Todos nós, enquanto discípulos, quais são as características principais que nós devemos ter? E nós abordamos a história entre Elias e Eliseu, lá no Antigo Testamento, dois profetas que Deus levantou nessa terra, e como que houve entre eles uma relação de discipulado, e desde o início dessa relação, características que Eliseu apresentou e que fizeram dele um grande discípulo. E nós vemos essas características permeando toda a Bíblia e que devem permear a nossa vida e fazer parte do nosso cristianismo. Foi sobre isso que nós falamos. E hoje, então, nós estamos fechando a nossa série com uma ministração um pouco mais prática, em que nós vamos falar sobre a prática do discipulado. Esse é o tema dessa noite. E para isso eu gostaria de fazer alguns lembretes, ainda não é o texto principal dessa noite, mas vamos aqui falar um pouquinho, por exemplo, de Atos capítulo 11, versículo 26, lá na parte final desse versículo. É um versículo que está narrando aí a vida da igreja, dos primeiros cristãos. E lá em Atos 11, 26, diz assim, na parte final do versículo, que lá na cidade de Antioquia, depois que a igreja começou a se espalhar, se multiplicar, Jesus já havia ressuscitado, os apóstolos estavam pregando, pessoas começaram então a fazer parte desse corpo, desse coletivo em várias cidades, e agora não era mais centrado apenas em Jerusalém, na capital de Israel, onde Jesus teve ali a sua crucificação, mas também agora, por exemplo, na cidade mais distante de Antioquia. Agora diz uma informação muito importante na Bíblia, e é a primeira vez que aparece a palavra cristãos na Bíblia, é em Atos 11, 26. E veja que interessante, diz assim que lá, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então não foi a palavra cristão que veio primeiro para definir a igreja, para definir quem são os indivíduos que estavam se reunindo e fazendo parte, formando o início da história da igreja, como narrado lá nesse livro de Atos, Atos dos Apóstolos. A primeira palavra que definia alguém que fazia parte da igreja de Jesus é discípulo. E somente em Antioquia, em Atos 11, 26, é que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, ou de seguidores de Cristo, ou de imitadores de Cristo, pequenos cristos. Tudo isso significa ser um cristão. Mas nós podemos também fazer o oposto dessa afirmação ser válido e dizermos o seguinte: todo cristão é um discípulo. Então vamos falar isso juntos? Diga comigo assim: todo cristão é um discípulo. Então, quando nós falamos em discipulado, nós não estamos falando de um setor da igreja. Nós não estamos falando de um programa da igreja, nós não estamos falando de um grupo de pessoas. Quando nós falamos em discipulado, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando que para sermos cristãos, existe uma identidade bíblica sobre nós, que é o fato de nós também sermos discípulos. O único momento em que nós estamos neste lugar reunidos e ainda não somos de fato discípulos é quando nós ainda não nos tornamos cristãos, ainda não de fato ratificamos uma aliança com Deus. Então, quando nós firmamos uma aliança com Deus e dissemos: Senhor, eu quero te servir, Pai, eu quero que tu seja o Deus da minha vida, esse Deus que se revela na Bíblia, eu quero de fato entregar a minha vida para Jesus como meu Salvador. Então eu me tornei um cristão. Se eu me
tornei um cristão, automaticamente eu me tornei um discípulo. Então essa é a primeira afirmação que eu preciso te dizer. A prática do discipulado é para todos, porque todo cristão é um discípulo. A segunda afirmação que eu preciso te fazer é o seguinte: como que nós podemos ser discípulos de Cristo? Como que nós podemos, de fato, estar vivendo esse discipulado? Porque o nosso alvo de sermos discípulos é olharmos para o nosso Senhor, o Senhor Jesus, o supremo pastor, aquele que deu a vida por nós, o Filho de Deus, que nos dá direito também de sermos filhos de Deus, e nós temos essa missão de sermos discípulos de Jesus. Mas como que Jesus ensina que nós devemos ser seus discípulos? E aí, eu vou retomar aqui rapidamente um texto que nós falamos na primeira semana dessa série Discipulado, em Mateus 28, 19, que Jesus diz assim para os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo aquilo que eu ordenei. Logicamente, estamos aqui, se somos cristãos, é porque queremos aprender com Cristo, queremos ser ensinados por Cristo, queremos viver com Cristo, e isso é algo extraordinário, sobrenatural, transformador na nossa realidade, de tal forma que nos faz ter certeza, inclusive, sobre vencer a própria morte. É a notícia mais extraordinária do mundo, é o Evangelho. Agora, o próprio Jesus nos ensina que não existe como eu ser um discípulo de Cristo me relacionando somente com Cristo numa esfera espiritual. Jesus nos ensina que se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós precisamos praticar este discipulado por meio de relações dentro da igreja, relações com cristãos que já conhecem algo de Jesus e que vão estar também nos repassando isso, nos ensinando, compartilhando, amando, servindo, estar vivendo conosco os propósitos de Deus. E aí, dito tudo isso, hoje eu gostaria de falar como que na prática nós poderíamos dar aí algumas dicas, alguns princípios norteadores, e se fosse hoje um estudo sobre discipulado, um seminário sobre discipulado, nós poderíamos tranquilamente falar 2, 3 horas, uma série de características, de modelos práticos para nós vivenciarmos o discipulado. Quem sabe teremos isso em reuniões, em treinamentos aqui na igreja. Mas hoje aqui neste culto eu gostaria de me ater a 3 grandes práticas que nós precisamos ter para estar vivendo o discipulado. 4 grandes práticas que nós precisamos ter para estar vivendo o discipulado. E a primeira delas, eu quero aqui trazer alguns textos bíblicos para cada uma delas. A primeira delas, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu não sei se você já se acostumou inicialmente com a palavra de Deus, mas a Bíblia é dividida de forma assim mais ampla em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é separado do Novo Testamento justamente pelo nascimento de Jesus, pela vinda de Jesus ao mundo e o cumprimento de uma nova forma que Deus estabeleceu para se relacionar conosco. E aí os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros que falam da história de como Jesus viveu aqui nessa terra. E Jesus é o primeiro e maior modelo de discipulado, porque ele, enquanto ser humano, enquanto viveu aqui como ser humano, nos deixou um modelo que nós lemos como Jesus viveu, de como nós agora também, como seres humanos, devemos praticar o discipulado. Então, o que eu estou falando aqui hoje, o que nós vamos ler aqui agora, não é de um Jesus que já havia ressuscitado e já estava à direita de Deus nos céus, como está até hoje, e ele havia liberado o Espírito Santo sobre nós. Ainda não é essa a realidade. Nós vamos ver aqui a realidade de um Jesus que estava vivo, encarnado, de carne e osso, vivendo esse discipulado aqui nessa terra, que se torna um modelo para nós. E Jesus, então, em Mateus capítulo 5, ele já havia escolhido, separado ali, um grupo de discípulos, de pessoas que ele estava vivendo coisas de Deus e se relacionando. E no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Preste atenção agora, diz assim a Bíblia: seus discípulos aproximaram-se dele. Diga assim comigo: seus discípulos aproximaram-se dele. E aí no versículo 2 dá a sequência e diz assim: e ele
começou a ensiná-los. E aqui começa, é um dos meus textos preferidos da palavra de Deus, começa o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E você vê que Jesus, apesar de ter uma multidão em torno dele, ele está focando ali um poderoso ensinamento aos seus discípulos naquele monte tão espetacular. Nós estivemos lá em Israel já por 2 vezes, e é um monte muito lindo, na beira do Mar da Galileia, um lugar muito especial. Eu fico imaginando Jesus no alto daquele monte, usando o vento lá do mar a seu favor, para ecoar a sua voz àquela multidão, mas a Bíblia está dizendo que ele estava bem de perto, trazendo em primeiro lugar aquele ensino para os seus discípulos. E aí vai Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, tantos ensinamentos que Jesus trouxe, tão práticos para a nossa vida. Mas agora Jesus só pôde ensinar aqueles discípulos diretamente porque eles tiveram uma atitude. Que atitude foi essa que você repetiu comigo no versículo 1? Os discípulos se aproximaram. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso te falar. Primeira prática do discipulado é que você e eu venhamos intencionalmente, ativamente, nos aproximarmos uns dos outros em relações de discipulado. Uma das coisas que mais impedem um discipulado saudável na igreja é quando nós não temos acesso uns aos outros. Uma das coisas mais prejudiciais à igreja cristã do século XXI são aqueles relacionamentos, aquela cultura em que as pessoas que frequentam a igreja nunca pensam que podem abençoar uma outra pessoa, então só vem na figura do pastor, da pastora, dos principais líderes lá que pregam num culto de domingo, essa oportunidade de serem instruídos, de serem aconselhados, de serem ensinados. E aí limita muito, porque frequenta o culto apenas ali 2 horas por semana, às vezes tenta ali numa brechinha trocar uma ideia, tirar uma dúvida, orar junto com os pastores por alguma necessidade, e aí se perde o vínculo de discipulado, porque fica um acesso muito restrito devido à quantidade de pessoas. Nós vemos no Evangelho, nós vemos na Bíblia, que o discipulado ele acontece pelos líderes mais maduros das igrejas nas cidades, claro que acontece, mas ele também acontece em muitos outros níveis entre os cristãos que já estão vivendo com Jesus algo. Então, se você já viveu algo com Jesus, isso significa que você pode já compartilhar isso com alguém que ainda não viveu, com alguém que tem a mesma necessidade que um dia você teve, e talvez contribuir para que essa pessoa possa ser fundamentada e olhar para Jesus. Mas aqui na nossa igreja nós ainda temos uma estratégia, temos um modelo que deixa mais claro ainda e mais acessível quem nós podemos ter como uma referência inicial para nós nos aproximarmos e aprendermos sobre Deus. E como nós nos reunimos em células, em pequenos grupos, nas casas, a figura do teu líder da tua célula é a principal figura que nós devemos ter como uma ideia inicial de aproximação para ter essa instrução, para ter esse relacionamento, para ter esse aconselhamento. Também nós temos nas nossas células líderes em treinamento, que são pessoas que não são ainda a figura daquele líder que está responsável por aquela casa, por aquela reunião, mas são cristãos maduros, são cristãos que têm um bom testemunho, que estão ali dentro daquela célula, que o líder da célula pode dizer, olha, eu tenho aqui, essa pessoa aqui do meu lado, eu não vivi ainda essa situação que você está vivendo, eu não vivi ainda uma crise, por exemplo, conjugal, desse tamanho que você está vivendo, mas aqui existe uma pessoa na célula madura, muito madura, que Deus já tratou algo muito parecido e venceu, e essa pessoa vai estar aqui te discipulando. Você está entendendo como é que pode acontecer isso na prática? Então, conforme nós estamos vivendo esses pequenos grupos aqui na igreja, eu te digo uma coisa, para praticar o discipulado, aproxime-se. Diz aí para o teu irmão, diz assim, aproxime-se. Aproxime-se, tira aí as barreiras, tira aí as armas, tira as armaduras, tira as máscaras. Graças a Deus nós podemos andar sem máscara de novo, né, gente? Então aproveita e diz assim, esse sou eu estou passando por isso, eu quero saber isso sobre Deus, mas para que nós possamos ter acesso a esse aconselhamento, a esse ensinamento, a esse princípio, a alguém que vai orar junto conosco, a uma amizade espiritual que vai se criar ali com alguém que Deus envia para nos amadurecer em discipulado, você em primeiro lugar e eu também em primeiro lugar precisamos nos aproximarmos. Eu tenho uma relação de discipulado já muito duradoura
com o apóstolo Ricardo Wagner, o líder da nossa rede de igrejas. Já são mais de 10 anos que ele é o meu discipulador pessoal. E isso eu queria te dizer hoje aqui. Às vezes nós temos vínculos de discipulado que são longos, que são duradouros. Aqui dentro da igreja mesmo tem pessoas que eu já me relaciono, que eu já tenho essa relação, esse vínculo de discipulado há 10 anos, há 15 anos. Mas também existem outros vínculos de discipulado que se criam conforme os propósitos de Deus que surgem, ou conforme os desafios que nós estamos vivendo. Então nós podemos também ter relações um pouco mais plurais de discipulado, conforme aquilo que Deus está colocando diante de nós. Então fale aí com o teu líder de célula e comece a se engajar mais profundamente nisso. Em segundo lugar, eu quero dar um outro exemplo de um outro versículo de Jesus que ele falou aos seus discípulos. Vamos ler lá, João, Evangelho de João, capítulo 13 e o versículo 15. João 13, 15. Vamos entender o contexto agora. A história se desenrolou um pouco mais. Jesus já está há 3 anos e meio com os seus discípulos diariamente, quase que 24 horas por dia. Não dá para dizer isso, porque tinha os momentos de descanso, tinha os momentos que a Bíblia fala que ele ficava sozinho, e tinha momentos, às vezes, que Jesus estava com uma parte dos seus discípulos, enquanto outra parte estava fazendo alguma outra coisa, mas era um discipulado constante. Foram 3 anos e meio. E agora nós chegamos aqui no momento crucial. Nós chegamos aqui na última noite em que Jesus está livre. A noite em que ele vai ser preso para no outro dia ser julgado, injustamente condenado, crucificado, morto e depois ressuscitar. Então, aqui em João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, nós temos, se o Sermão do Monte é algo muito precioso, esse trecho da Bíblia de João compete com aquele. Porque são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Ele sabia que agora ele não ia mais estar presente humanamente com eles. Ele iria enviar o seu Espírito e eles precisavam passar a viver novas relações de discipulado. E são textos lindíssimos e profundos, cheios de Deus e cheios dos princípios de Deus. Nesse contexto de João 13 está aquele momento da última ceia, que virou pintura, virou famoso. Leonardo da Vinci tentou representar isso de alguma forma. Nesse contexto também está naquela mesma noite, quando eles chegam e o Senhor Jesus simplesmente se levanta, tira a sua roupa como sendo um cidadão ali reconhecido na sociedade como um mestre, o seu manto principal, e ele pega uma toalha, coloca na cintura, e aí ele se ajoelha, e aí ele pega uma água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Esse é o texto de João capítulo 13. Em João 13 nós temos também a última refeição, nós temos um momento que eles louvam a Deus com canções, nós temos um momento depois que Jesus vai ao Getsêmani fazer aquela oração agonizante, de um momento de pressão extrema em que ele seria preso. E nesse contexto, em João 13, 15, olha aqui o que diz Jesus aos seus discípulos. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus, como discipulador, nas suas últimas palavras, como ser humano nessa terra, como alguém que estava ensinando coisas sobre Deus, o que ele diz para eles? Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. E aqui eu vou colocar uma pressãozinha sobre todos nós que aqui neste lugar já estamos caminhando com Jesus há algum tempo, já estamos vivendo na posição de sermos também discipuladores e não apenas discípulos. Que os discipuladores são um modelo, são um exemplo de princípios de Deus a serem seguidos. E eu digo, se nós devemos nos aproximar, quando nós nos aproximamos, nós olhamos mais de perto, nós percebemos muitas coisas. E quando você se aproximar do teu discipulador, você e eu precisamos saber separar o que são preferências pessoais e o que são princípios bíblicos que são vividos. O que são gostos, opiniões e preferências pessoais. Por exemplo, você está numa relação de discipulado e a pessoa que Deus mandou nesse momento da tua vida para discipular, essa pessoa é colorada. E você é gremista. Então, daqui a pouco, isso
Será que precisa ser mudado só porque você está numa relação de discipulado? Eu te dei o exemplo, hein? Agora tu tem que fazer que nem eu fiz. Não. Isso é uma preferência pessoal, não é um princípio bíblico. Teu discipulador, daqui a pouco ele casou com uma moça que tem o cabelo loiro. E você já casou, e a tua moça que você casou tem o cabelo escuro. E aí você vai dizer assim, tem uma coisa errada no meu discipulado, eu vou ter que comprar lá uma tinta lá da L'Oréal, e eu vou ter que levar para minha esposa, porque o meu discipulador ele é casado com uma mulher que tem o cabelo loiro, e agora a minha também vai ter que ter. Isso é princípio bíblico? Não, isso é uma preferência pessoal, isso é uma opção, isso é algo de cada um na sua vida. Agora nós precisamos olhar princípios bíblicos. Nós precisamos olhar o que é um exemplo, o que é um modelo. E a segunda prática do discipulado se chama inspirar-se. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, inspire-se. Inspire-se. É uma palavra meio difícil de falar. Inspire-se. O que está falando? Parece que eu tenho que cheirar para dentro. O que o pastor está falando? Inspire-se. Inspire-se é o seguinte. A Bíblia não usa muito essa palavra inspire-se. Não foi traduzido muito bem isso ali do grego. A palavra que era mais usada lá era a palavra imite. Mas se eu falar para você imite, daqui a pouco vai ter gente fazendo um corte de cabelo, que essa semana eu descobri que está na moda. Existe uma barbearia especializada, cadê o Jonathan aí? Ó, fica ligado aí. Tem uma barbearia especializada em simular calvície nos homens. Vocês viram isso ou não? Não viram isso? Então, está virando moda, graças a Deus. Mas você não precisa imitar. Você não precisa chegar lá e dizer assim, o pastor está faltando lá um pedaço, ele fez um penteado diferente, então eu quero fazer também. Não, então quando a Bíblia fala imite, eu estou tentando traduzir aqui para ti. Imitar não é imitar. Imitar é se inspirar. Ou seja, imitar é imitar o princípio, é imitar o fundamento bíblico, é imitar o valor que está por trás, é imitar o caráter. E aí quando nós nos aproximamos, nós precisamos que o nosso discipulador, a pessoa que Deus colocou para estar trazendo autoridade espiritual sobre a nossa vida, seja uma pessoa digna de ser inspiração. Inspiração como família, inspiração como trabalhador, inspiração no ministério, inspiração na busca a Deus. Então, aproxime-se e inspire-se. A ponto de nós podermos, por exemplo, falar o que o apóstolo Paulo falou à igreja que ele estava orientando e discipulando. Vamos abrir rapidamente, ainda dentro de inspire-se, ali em Filipenses capítulo 4, versículo 9, se você quiser abrir na tua Bíblia, senão fica tranquilo, vamos projetar aí. Que o apóstolo Paulo disse assim, lá no Novo Testamento, o livrinho pequenininho do lado de Colossenses, Filipenses capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática tudo. Ele está dizendo tudo. Ele não está dizendo só na hora do culto. Ele não está dizendo só quando você sabia que ia receber uma visita. Ele não está dizendo só quando você está na rua, num comportamento social. Ele está dizendo, aproxime-se e pode colocar em prática tudo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim. Essa é uma responsabilidade poderosa para aqueles de nós que já estão vivendo o discipulado, tendo a oportunidade de ser discipuladores. Então nós precisamos ser pessoas inspiradoras. Que os outros possam pôr em prática não só o que a gente fala, mas também aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente demonstra. Terceiro lugar, para mim, essa é a principal coisa do discipulado na prática. E você vai achar isso nada sobrenatural. Eu acho que você vai achar uma coisa, talvez esperaria muito mais. E eu te digo, para mim, essa é a principal prática de discipulado que existe no cristianismo. Então vamos ver o versículo correspondente à vida de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 10. Vamos lá? A nossa terceira prática fundamental do discipulado. Marcos capítulo 4, versículo 10. Antes de ler lá, deixa eu perguntar aí.
Existem muitos motoristas aqui neste lugar. Quem é motorista aqui neste lugar? Eu sou motorista. Motoristas estão aí neste lugar. Muitos motoristas. Não que trabalha como motorista, mas que tem uma CNH e dirige um carro, entendeu? Quem é que tem? Eu tenho. E aí existe um tipo de motorista gaúcho. Não é todos, é um tipo. Não sei se tem aqui, talvez não tenha. Normalmente é do sexo masculino. E esse tipo é o tipo que não pergunta informação de endereço. Você é desse tipo? Conhece alguém desse tipo? Aí tem o cara, ele tem o Waze no celular, mas ele se nega a ligar. Ele está indo num lugar que ele nunca foi, tem uma pessoa parada na esquina, ele se nega a perguntar. E de repente ele está dando volta num lugar e ele entra aqui, sai ali, começa a ficar nervoso, e a esposa já diz, olha, eu acho que nós já passamos por aqui. Ele diz, não, que as ruas aqui são muito parecidas. E aí essas coisas sempre dão alguma história para contar. Você conhece alguém assim ou não? E aí a esposa, sempre muito pacienciosa, sempre muito amorosa, sempre muito compreensiva, nunca reclamando de nada, não é verdade? Ela diz assim, querido, se você quisesse perguntar, teria menos chance de errar. Não é verdade, esposas? É assim. Então, aí nós motoristas, nós precisamos entender que não existe nenhum troféu por nós sabermos chegar onde nós nunca fomos. Nós podemos perguntar. E quando nós perguntamos, é mais fácil de chegar no endereço, não é, gente? O Waze está aí para comprovar isso. A gente pergunta para ele, ele nos diz cada detalhezinho. E essa é a chave do discipulado também. Muita gente usa o discipulado e chega num relacionamento para se aproximar e dizer assim, preciso de ajuda porque está pegando fogo a minha vida, está um incêndio, está uma crise, fiz tudo errado. Então, qual é a premissa fundamental para que nós não cheguemos neste ponto no cristianismo, para que a gente venha construir de forma saudável, de forma feliz, de forma próspera, os valores da nossa vida? Perguntar. E em Marcos 4,10 diz assim, quando ele ficou sozinho, os 12 era o título do grupo dos discípulos de Jesus, está com D maiúsculo aí, inclusive. Os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Para mim, essa é a principal prática de discipulado que existe no cristianismo. Porque quando nós temos alguém que já caminhou um pouquinho mais com Deus do que a gente, nós temos alguém que tem uma experiência um pouco maior, tem um conhecimento da palavra um pouco maior, tem uma sabedoria em Deus um pouquinho maior. Então, quando nós fazemos as perguntas certas nos momentos de discipulado, nós vamos estar esclarecendo coisas que nós ainda não compreendemos. Nós vamos estar tendo caminhos direcionados, respostas de coisas que nós ainda não vivemos. E principalmente, escute o que eu estou te dizendo, porque senão o discipulado vira um estudo bíblico. O cara vai lá perguntar, tá, mas como é que era o nome da mãe do rei Ezequias? Bom, podemos falar de teologia no discipulado, mas não deve ser esse o foco. Principalmente, qual que deve ser o nosso foco nas nossas perguntas, nos nossos questionamentos, nos nossos anseios no discipulado? Como eu posso aplicar a palavra de Deus neste momento que eu estou vivendo na minha vida? Olha, eu preciso trocar de emprego. Como eu faço para colocar Deus nessa negociação? Eu quero restaurar o meu casamento. Qual é o primeiro passo que eu devo trilhar? Eu quero vencer a ansiedade. Como é que a Bíblia me ensina? Olha, eu gerei um filho, primeiro filho, eu não sei muito bem como educar. Como que eu faço? E aí agora, quando nós temos as perguntas certas, nós temos a oportunidade de acertar de primeira. Nós temos a oportunidade de evitar o mal, de evitar o pecado. Só que isso, como nós estávamos falando hoje aqui na ministração de louvor, requer de nós humildade. Sabe por que alguns homens se negam a perguntar? Porque pensam que se perguntarem, vão ser vistos como menos poderosos, vão ser vistos como menos motoristas, como menos sábios. Desculpe se eu estou ministrando a você hoje aqui, motorista. Quando a gente faz um apelo aí para orar por ti, para estar santificando o teu modo de dirigir. Ou se você quiser, não pergunte mesmo, gaste umas gasolinas a mais por aí. Mas o que nos faz ser desse jeito, não só no trânsito,
mas no casamento, nas finanças, na vida com Deus, em tudo aquilo que a Bíblia já deixou os caminhos melhores para nós trilharmos, é uma palavra que se chama orgulho. Que quando nós perguntamos, nós estamos dizendo nas entrelinhas, eu não sei isso, eu preciso de ajuda. E isso requer da nossa parte humildade. E a gente volta na semana passada nas características de um bom discípulo. Então não queira ser vencido pelo orgulho e acabar cometendo pecados que você não precisaria, tomando decisões fora da palavra de Deus que você não precisaria. Ande em discipulado. E aí, de novo, agora deixa eu falar aos discipuladores aqui do nosso meio. Muito cuidado, para que você não esteja trazendo princípios, respostas, direcionamentos que sejam a tua opinião acima da palavra de Deus. Nós precisamos instruir cada um de nós como cristãos dentro da palavra de Deus. E aí nós vamos para o último pilar das práticas de discipulado que eu gostaria de falar aqui hoje. E para esse pilar, eu escrevi 3 vezes qual seria o nome dele. E fiquei pensando muito, porque Deus tem colocado tantas pessoas novas, tantas pessoas, cada um com a sua história, cada um com algo que tem aí para ser vivido com Deus. E eu fiquei pensando, se eu usar esse termo, talvez as pessoas não vão me entender. E eu coloquei ali confiança. E daí, parece que o Espírito Santo me dizendo, não é isso. Não é isso que é o principal de uma prática de discipulado. Daí eu coloquei ali corresponder. Daí parece que o Espírito Santo me dizia assim, não é isso que tu tem que falar para as pessoas. Não é isso. Não é esse o problema que faz com que o discipulado não seja vivido. E aí, de tanto que eu creio que Deus insistiu comigo, eu quero que Deus fale contigo agora, nesse momento, e o que eu deixei para o final é aquele que eu já te preparei, entendeu? Eu não pude falar ele de cara. Eu te preparei para receber ele como palavra de Deus. Então, diga assim para a pessoa que está do teu lado, no discipulado, você precisa obedecer. É a pessoa do teu lado que precisa obedecer. O discipulado requer obediência. E aqui nós entramos num lugar muito perigoso do reino de Deus. Porque se nós não tivermos uma igreja sadia, se nós não tivermos líderes que oram, que leem a Bíblia, se nós não tivermos pessoas transparentes, se nós não tivermos amor verdadeiro uns aos outros, quando nós falamos em obediência, nós podemos estar tendo relações de discipulado que vão estragar a experiência com Deus de uma pessoa. Quando nós não temos uma igreja sadia e falamos em obediência, nós podemos estar falando em relações de discipulado que vão frustrar as pessoas com Deus. Então aqui nós precisamos entender esse princípio com muito temor, com muita sede de verificar nas Escrituras, e que nosso relacionamento de discipulado nos impulsione a crescer em Deus e que aquela direção que nós recebemos nesses relacionamentos seja também motivo da nossa busca a Deus e de que nós venhamos estar verificando e vivendo isso como um princípio bíblico nas nossas vidas. Dito isso, nós não podemos negar que uma prática de discipulado fundamental se chama obediência. E essa é uma palavra que os gaúchos não gostam muito. Por quê? De novo, por quê? Por causa do famoso orgulho. O orgulho de ser gaúcho. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E aí parece que nós não podemos nos submeter a ninguém, nem a nada. Parece que nós temos que inventar todos os modelos, porque senão não será uma façanha. E o Senhor nos ensina que o cristianismo é feito de pessoas que submetem a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo, a palavra de Deus fala, em Deus nós faremos proezas. Nós faremos coisas que nunca foram feitas. O que olhos viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou, nem penetrou em coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Mas para nós descobrirmos essas verdades que o Espírito Santo revela, de acordo com 1 Coríntios 2, 9 e 10, nós precisamos ter a capacidade de submeter as nossas vidas à palavra de Deus em obediência. E aí eu finalizo essa mensagem com o mesmo texto que nós começamos a primeira dessa série sobre o discipulado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Nós já mencionamos esse texto hoje no início, e eu quero finalizar ele contigo. E diz assim, Mateus 28, 19 e 20. É o último capítulo de Mateus. Abre em Marcos e volta uma página da tua Bíblia. Mateus 28, 19 e 20. Jesus está trazendo esse encargo, essa comissão para a igreja de formar novos discípulos, que formariam novos discípulos, isso se espalharia por toda a terra, e o reino de Deus seria estabelecido, e salvação viria, milagres, vida nova para as pessoas, e chegou até aqui nesse lugar, no ano de 2022, tudo isso, esse projeto lindo. E Jesus ensina assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, fazendo com que eles conheçam que há um verdadeiro Deus e façam uma aliança com esse Deus. Falando nisso, nós vamos ter batismo agora no mês de agosto aqui na Família da Fé. Fique atento, tem treinamento de primeiros passos também. Mas agora Jesus está dizendo que não é só isso. Não é só tornar as pessoas pertencentes ao corpo de Cristo. Versículo 20 diz assim, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E aqui eu quero terminar essa noite citando pastor Danilo Figueira, lá da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Milhares de pessoas estão debaixo do cuidado dele. Deus tem feito uma obra tão linda lá naquele lugar. E ele escreveu um livro chamado O Fazedor de Discípulos. E nesse livro, talvez inclusive tenha aqui na livraria ligada ali ao hall da igreja. Nesse livro, ele traz uma consideração sobre os tipos de palavra que existem dentro de uma relação de discipulado. E ele nos faz entender e diferenciar o seguinte: aquilo que é falado como uma opinião, que é o que eu te disse antes, como uma preferência pessoal, aquilo que nós discutimos, debatemos, conversamos, que agora se torna um conselho. O conselho é baseado na experiência, o conselho é baseado no cuidado, o conselho é baseado em um olhar de fora da situação. Mas se não tem princípio bíblico sendo quebrado, ele ainda é apenas um conselho que deve ser considerado, mas não necessariamente precisa ser irrestritamente obedecido. Mas existe uma terceira forma de nos relacionarmos em discipulado, que é quando nós dizemos assim: a palavra de Deus diz isso sobre a tua sexualidade. A palavra de Deus diz isso sobre a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. A palavra de Deus diz isso sobre a relação matrimonial. Então, a palavra de Deus que é ensinada por meio do discipulado, ela deve ser obedecida. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, versículo 20 de Mateus 28 diz assim, que Jesus estará contigo todos os dias da tua vida, enquanto você existir nessa terra, e por toda a eternidade, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. A certeza que nós temos o respaldo da palavra de Deus, e da presença de Deus, e das promessas de Deus sobre nós, é quando nós temos a grandeza, a nobreza de obedecer aquilo que é a instrução do nosso Senhor sobre a nossa vida. Então, o discipulado, na prática, poderíamos falar muitas outras coisas. Mas, fundamentalmente, ele requer proximidade, inspiração. O perguntar, eu traduzi assim, esclarecimento, para aplicar isso na tua vida. E, por último, obediência. Vamos repetir esses 4 pilares? Diga assim comigo: proximidade, inspiração, esclarecimento e obediência. Todos nós somos discípulos. Eu sou discípulo. Sou discípulo de Jesus e Jesus tem mandado pessoas maravilhosas para contribuir na minha vida nessa caminhada. E agora eu tenho que olhar para mim e eu te convido a olhar para você. Você olhar para você.
O que hoje está mais em baixa desses 4 pilares na tua vida? Proximidade relacional, acesso, disponibilidade, agenda, transparência? Ou, em segundo lugar, inspiração, estar observando, vendo essa pessoa como um modelo, não só se aproximando para desabafar, para pedir ajuda, mas também se aproximando para estar junto, para fazer coisas juntos, para servir junto, para viver junto, para observar, para se inspirar. Em terceiro lugar, humildade para esclarecer o que não está claro, para expor situações, quem sabe até para confessar pecados, para estar pedindo ajuda, fazendo perguntas. Ou, por último, a capacidade de simplesmente colocar em prática a obediência daquilo que você, talvez como eu, já está careca de saber. Muitas vezes nós somos grandes conhecedores da palavra de Deus. Mas se fosse medido o nosso conhecimento pelo percentual daquilo que nós obedecemos e praticamos, que tamanho que ele seria?